Olá, pessoas! O nosso tema de hoje será apresentações em ambientes acadêmicos. Bom, todas as vezes que nós falamos em apresentações, seja de TCC, de trabalhos acadêmicos no ensino superior, nós estamos falando de um aliado para nos ajudar, né? Os famosos slides. Então, eles, na verdade, não são regimentados por nenhum documento, né? A ABNT, por exemplo, não traz nenhuma diretriz de que forma ele deve ser elaborado, mas é importante pensarmos que isso não exclui o simples fato dele não ter que ter um padrão, né? Então, ele está aqui para nos auxiliar, para nos ajudar, mas é necessário nós pensarmos sobre um modo adequado de utilizá-lo. Então, o uso do PowerPoint ele pressupõe a síntese, né? Não coloque toda a parte escrita nos slides. Então, você precisa sintetizar inicialmente e depois de realizar essa síntese, você vai colocar em tópicos os pontos principais, os quais vão fazer com que você se lembre daquilo que você precisa falar, né? Então, para este roteiro, é preciso que nós possamos considerar uso através de tópicos, né, evitando o excesso de textos, e fotografias, imagens para ilustrar esses slides, mas tomando cuidado, né, que se nós estamos falando de apresentação no ensino superior, nós estamos falando de uma apresentação mais formal, principalmente para o TCC, né? Não utilizem o excesso de imagens para fazer com que o seu trabalho fique infantilizado, né? Já que neste ambiente pressupõe que você apresente de forma mais, né, formal. Outra coisa, né? Em relação ao padrão, é importante sempre nós pensarmos em usar a mesma formatação, seja para os títulos, seja para os tópicos, né? Então, se você utiliza, por exemplo, Times New Roman, tamanho 25 para um título em um slide, utilize este mesmo padrão para todos os slides. Inclusive, a questão da localização do texto no slide, a localização do título, não deve ser diferente em cada um dos slides. Outra informação importante é que nós não devemos usar transições entre os slides, né? O PowerPoint nos proporciona o fato de nós podermos colocar as letras vindo, né, dançando, por exemplo, os slides fazendo aquele desenho, então não coloquem isso. É importante também fazer uma revisão dos slides. Todas as vezes que você terminou o seu slide, volte fazendo uma revisão. Todas as vezes que eu falo em revisão, eu gosto sempre de dizer que a revisão ela não deve ser feita imediatamente no momento em que você acabou de criar os seus slides. Deem um espaço de pelo menos 12 horas, 24 horas para você voltar a ler os seus slides. Por quê? No momento em que você acabou de criá-lo, a sua leitura ficou viciada. Então, o fato de você, após 24 horas, por exemplo, desenvolver outras atividades, vai fazer com que você esqueça daquele texto e que, ao retornar, fique mais eficiente a sua revisão. E aí nós temos então, né, uma demonstração de posicionamento dos slides. Então aí a fonte tamanho 55 para o título, a fonte tamanho 45 para o elemento textual e a fonte tamanho 25 para as referências. Então é muito importante nós colocarmos sempre a referência daquela imagem ou daquele texto ou daquele tópico qual nós estamos trazendo para ser apresentado. E aí, em relação às cores, o que se aconselha? Nós podemos utilizar tanto o fundo claro quanto o fundo escuro. Para slides com fundo claro, o ideal é utilizar tons de pastel, né? Pede-se até para se evitar o uso do fundo branco, porque ele traz um excesso de claridade, isso pode atrapalhar aí o modo com que o público vai, né, assistir os seus slides, enxergar com clareza. E em relação às letras, você pode usar, por exemplo, o fundo azul marinho, o preto ou o vinho. Quais são as letras mais indicadas? Times, Arial, Candara e Calibri.
E é importante que na escolha delas você mantenha um padrão. E aí, slides com fundo escuro, então. Quais serão as possibilidades de fundo que você pode utilizar? Preto ou azul marinho. E aí você vai fazer, então, o uso de fontes com tons mais claros, seja branco ou amarelo. E o estilo de letra, né, são os mesmos, tanto para os slides com fundo claro, como os slides com fundo escuro. Aí nós temos um modelo de slides com fundo claro, então todas as letras estão em preto, né? Poderiam ser azul marinho ou vinho, por exemplo. E aí aqui o segundo slide, né? No primeiro slide, vou retornar, colocou o nome da instituição, o título do seu trabalho, o nome da cidade e o ano. No segundo slide, informar que trabalho é esse, né? Apresentação de TCC, por exemplo, o nome do orientador e o nome dos discentes no segundo slide, que seria a folha de rosto. Aí nós temos o mesmo, né, modelo de capa e folha de rosto de primeiro slide e segundo slide no fundo escuro. Então, o que é importante observar? Que se eu coloco os elementos superiores em cor amarela e os centrais e inferiores em cor branca, é importante seguir esse padrão em todos os slides. É aquela questão, não há uma norma específica, mas é importante padronizar. Aí mais um exemplo, né, de segundo slide com fundo escuro. Então, o que eu devo colocar nos outros slides? O terceiro slide, um sumário com os conteúdos que você precisa apresentar ao longo do seu trabalho. O quarto slide, as considerações iniciais ou introdução. Do quinto ao 12º slides, o desenvolvimento. O 13º, as considerações finais ou conclusão. O 14º slide, apresentação das referências. Então, há várias vertentes, né? Eu sigo a vertente de que o apresentador, ele deve colocar como referências somente aqueles autores que foram citados nos slides. Caso trate-se de um TCC, por exemplo, as referências completas, elas estarão na versão do texto, né? A versão impressa do seu trabalho, a versão completa do seu trabalho. E o 15º slide, você pode colocar os agradecimentos. Observem que nos slides de desenvolvimento não é obrigatório seguir de 4 a 8. Pode haver, então, uma alteração nesse número. Isso é uma estimativa, né? Entre 4 a 8. E aí, um exemplo de sumário. Então, neste sumário, o primeiro tema a ser abordado é letramento, né? O conceito, depois o papel no âmbito da educação e os tipos de letramento. Então, aí, 2 exemplos de slide com apresentação textual. Lembrando, não cometa plágio, né? Sempre coloque a citação, entre aspas, se tratar de uma cópia literal. Se for com as próprias palavras do autor, com as próprias palavras de quem está elaborando o trabalho, você não precisa colocar as aspas, mas você se embasou cientificamente em alguém. Então, isso faz com que você precise colocar a fonte. Então, aí, o exemplo superior em ordem numérica, você colocaria, por exemplo, o número 1 para o primeiro autor, ou você pode fazer uso da citação por ordem alfabética. Então, Soares 2020 e a página 32, porque se trata de uma citação direta. Então, observem qual é a regra que você precisa utilizar, se é ordem numérica ou se é ordem alfabética, porque isso vai variar na forma como você vai citar os autores utilizados. E aí, durante a apresentação, o que é importante você pensar? Fazer o uso de roupas adequadas, evitar decotes, evitar shorts, né? Uma roupa mais formal, não precisa de terno e gravata, né? Mas uma roupa mais arrumada. Teste os equipamentos antes da apresentação, não coloque todas as informações no slide mais uma vez. E aí, o que você precisa se lembrar? O foco da apresentação é em você e não nos seus slides. Então, capriche no seu visual, capriche na revisão do texto para que você consiga ter domínio daquilo que está nos slides. Considere o tempo destinado para cada estudante, caso você esteja apresentando um trabalho em grupos. Então, se você demora mais para falar
o que você precisa dizer, né, mais do que o combinado, você vai atrapalhar o colega que vai falar depois de você, fazendo com que ele fique com menos tempo de apresentação, e isso pode, né, causar transtornos na nota, caso alguma das partes do trabalho seja mais importante e não haja tempo para que esse componente fale. Então, evite discordância. Se alguém do seu grupo disse alguma coisa que você não concorda, você deve dizer isso depois, não em frente à banca ou em frente ao professor que está avaliando o trabalho. Tente manter a calma, a organização, né? Respire fundo. Por quê? Quanto mais nervosos nós ficamos para uma apresentação, maior é a possibilidade de dar branco e de não fazermos uma boa apresentação, né? Se possível, olhe para a sua plateia, né? Como nós estamos em um momento virtual, então prefiram, né, olhar para a câmera, por exemplo, já que a sua plateia virtual está do outro lado da tela do computador. Então, além disso, né, é importante que haja uma postura também para apresentação online. Esteja sentado em frente ao seu computador, evite ficar deitado, né? Isso não é bom. Se você estiver utilizando o celular para filmar a sua apresentação, coloque o seu celular apoiado em algum lugar, faça a utilização de um tripé, para que seu celular não fique mostrando, né, metade do seu rosto e fique faltando metade do seu rosto. Então, faça o teste inicialmente, coloque livros, apoie seu celular em livros, para que você seja bem focalizado na câmera do celular também. Se possível, coloque um fone de ouvido. Pode ser aqueles fones de ouvido que vêm junto ao celular. Por quê? Para evitar a microfonia. E aí, aplicativos como, por exemplo, o Google Meet, todas as vezes que você terminou a sua fala, você deve desligar o microfone para que não haja microfonia. Caso você precise falar novamente, após um outro colega, você volta a ativar o seu microfone no momento em que precisar falar de novo. E é importante avisar as pessoas da sua casa que você está gravando um vídeo, que você está fazendo uma apresentação ao vivo, para que eles não façam interrupção e que eles tentem manter o maior silêncio possível. E aí, para a apresentação, é importante não utilizar gírias, não falar rápido, não precisa ler os títulos dos slides, não invente uma resposta caso o professor faça algum questionamento, né? E você precisa dizer que não sabe falar sobre determinado tema e que vai pesquisar sobre aquele assunto. E se tratar de trabalho de conclusão de curso, agradeça à banca pelas orientações do trabalho e diga que junto ao seu orientador você vai avaliar todas as sugestões. Então, para se preparar para a apresentação, né, você é o autor do seu trabalho, você sabe exatamente o que você escreveu. Então, você, mais do que ninguém, consegue defender as ideias constantes ali. E aí, sempre que pensamos especificamente na apresentação do TCC, lembre-se que ela é uma parte do processo, né? Todas as críticas não são pessoais, são críticas que deverão melhorar o seu trabalho. Para se preparar, né, é bom fazer ensaios. Um ensaio você vai perceber as questões discursivas, né, científicas e éticas. No outro ensaio, você vai perceber as questões de oratórias, a dicção, a entonação e as estilísticas, né, em relação à escrita acadêmica, a parte escrita do seu trabalho. O segundo ensaio, você vai fazer então no intuito de corrigir todos esses problemas. Então, o ideal é gravar essa apresentação para que você possa compreender quais são os aspectos a serem melhorados. E, para finalizarmos, eu sempre digo que um bom texto é aquele texto que o leitor, ou seja, quem está assistindo a sua apresentação, consegue compreender. Então, toda elaboração de texto pressupõe que a plateia precisa entender. Então, faça uma boa ordem de apresentação para que o seu leitor, aquele que está assistindo a sua apresentação, consiga compreender aquela mensagem que você quer passar.